Olá, o que se passa, malta? Bem-vindos, obrigado por se juntarem a mim, obrigado a todos os que já estão no chat. Estava a ler alguns de vós, não tive tempo de vos responder, mas agora vamos ler todos, obrigado por se juntarem a mim. E olhem, hoje vamos recapitular algumas coisas muito interessantes, porque, vejam, Donald Trump acabou de dizer que salvou os anjos desviando água do Pacífico. Desviando a água do Pacífico. Como se houvesse uma chave mágica que ligasse Canadá à Califórnia. Foi o que ele disse. Ele disse que enviou a água do nordeste do país para o sul para apagar incêndios florestais. O problema, para além do facto de ser um monumental disparate geográfico, é que a água não chegou, não funcionou. Nem era necessária porque os incêndios estavam 100% contidos desde fevereiro. E tudo isto está documentado pelo Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia, que se chama CALFAR, e pelo Exército, Engenharia, Engineers, que foi quem efetivamente libertou a água de um reservatório no centro do estado, não no norte, não por ordem presidencial de Donald Trump, isto é. Isso é outra história. Mas claro, Trump conta a história como se tivesse agarrado numa mangueira sozinho, sabe? Acho que ele viu um desenho animado de um bombeiro e disse que o tinha feito literalmente, talvez o tenha sonhado. E o pior é que esta história não é nova, ele já a repetiu várias vezes. Em 2020, já tinha dito que a Califórnia estava a arder porque não varriam bem as florestas. Vejamos, caros californianos, peguem numa vassoura e varram as florestas. É por isso que estão a arder, porque não estão a varrê-las convenientemente. Porque se as varressem melhor, como na Finlândia, não haveria incêndios. Bem, foi isso que Donald Trump disse. E disse-o numa conferência de imprensa com funcionários presentes e até provocou reações internacionais do governo finlandês. Que, claro, foi publicamente ridicularizado. Por outras palavras, não é uma anedota nova, é um padrão regular, um presidente dos ECIWA a recorrer a histórias ridículas. Porque precisa de sentir que é o salvador de tudo, que sem ele o mundo não gira. O mundo continua a girar porque Donald Trump continua a mover-se, continua a jogar golfe, amigos. Na cabeça dele, provavelmente sim. E olhem que Gavin Newsom, o governador da Califórnia, que também não é nenhum santo, não, mas neste momento está a demonstrar uma qualidade política que muito poucos políticos na América têm. Um conhecimento político pelo qual o aplaudo. Ele realmente arrasou. Ele está a tirar partido, claro, desta fraqueza de Donald Trump. Em vez de o atacar com o tradicional discurso democrata, está a expô-lo com os mesmos recursos que Trump utiliza. Está a ridicularizá-lo, mas está a fazê-lo com factos, e isso está a afetar Donald Trump. Porque quando Newsom disse: "Não vou dizer o que Trump me disse porque estou envergonhado", ele estava a apontar para algo muito mais profundo, porque estas foram algumas das últimas declarações que o presidente fez, o governador da Califórnia. Que Trump já não liga bem às suas ideias, que não mantém uma linha coerente, que salta de um assunto para outro como se estivesse a mudar de frequência. Antes de assumir a presidência, lembra-se de uma coletiva que deu na sua residência na Califórnia. Uma conferência de imprensa que deu na sua residência de Mar-a-Lago. Falou sobre a pressão da água no duche, falou sobre o aquecimento global. Falou do aquecimento global, falou de uma série de coisas que não tinham nada a ver umas com as outras. Entre si. E isto não está a ser dito por um jornalista liberal. Está a ser dito por um governador em exercício, que teve uma chamada telefônica oficial com o presidente do país. A conversa a que Newsom se refere foi a que teve lugar a 7 de junho. O que é confirmado pelo próprio Donald Trump, que partilhou uma captura de ecrã onde dizia que tinha falado com ele. Por isso, não há maneira de virem dizer que o governador da Califórnia tirou isto da manga porque estão num processo judicial. Ele próprio o disse numa conferência de imprensa. Disse que lhe tinha telefonado para falar sobre a situação em Los Angeles, mas Trump começou a zigue-zaguear, a divagar por outros temas sem conexão, como em piloto automático. Como se estivesse em piloto automático. E isso não é pouca coisa. Porque quando alguém no poder perde a capacidade de uma conversa lógica sobre questões críticas, já não estamos a falar de diferenças políticas. Estamos a falar de deficiência cognitiva e isso é uma bomba relógio. E não pensem que vos estou a dizer isto por capricho, porque não somos a favor de Donald Trump.
Porque eu não gosto dele, o que quer que vocês queiram, não, não, não. Há clipes públicos, pessoal, há gravações inteiras dos discursos de Trump onde se pode ver o deslize verbal, o esquecimento, a incoerência, até a sua postura corporal cada vez mais encurvada. Em janeiro de 2024, num comício no Iowa, ele disse literalmente que o Canadá faz fronteira com a Califórnia. Disse-o como se estivesse a explicar a geografia mais básica e ninguém o corrigiu. Porque o ambiente à sua volta já não o confronta. Aplaude-o, aplaude-o, aplaude-o. Suas graças estão limpando a bagunça na mídia como fizeram no governo anterior. Com o governo anterior, com o presidente anterior. E a imprensa aliada está mal a fazer a sua parte. Os clipes em que ele se contradiz, em que tropeça verbalmente ou em que fica com uma ideia errada estão a desaparecer, estão a limpá-los da rede. O relatório Drudge, que costumava ser um aliado de Donald Trump, intitulou-o assim: Dementia Watch, ou seja, vejam a demência, o curioso caso das transcrições apagadas. Porque agora a Casa Branca nem sequer publica os discursos de Donald Trump na íntegra. Não, 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 não. Finge que ele já é um criador de conteúdos e depois... Aqui estamos nós em direto e a cores, e se eu estiver errado, aqui está o tropeção e tudo, mas o que a Casa Branca faz é editar, cortar, inventar, como se estivéssemos a ver um daqueles reality shows da Televisa, não o gabinete executivo mais poderoso do mundo. O gabinete líder global. E isto, claro, sem contar com o ridículo Alcatraz, lembram-se do deslize que ele fez? Onde Donald Trump apareceu dizendo que queria reabrir Alcatraz como um símbolo da lei e da ordem. É uma série que já está presente nos Estados Unidos há bastante tempo e é conhecida como Law and Order. Lembram-se de polícias a investigar crimes? E sabem por quê? Porque, segundo ele, nunca ninguém fugiu dali, porque os tubarões comiam-nos. Ele disse isso e estava a falar a sério, o que é o pior. Ele descreveu as mordidas de tubarão como se fosse o Discovery Channel. Quer dizer, ele até é um especialista em mordidelas de tubarão. Depois disse que sempre quis ser cineasta e que essa era a sua inspiração. Um discurso muito completo sobre Alcatraz, como se fosse parte de um guião de Hollywood. E o mais triste é que isto não é um filme de Hollywood, é a vida real. Este é um presidente da vida real, não num filme, não numa série, não num reality show. E tudo isso foi gravado e documentado. Ele disse-o em frente de Rogers Goldwild, o comissário da NFL, que ficou com caras de: por que é que estou aqui? Por que é que eu estou aqui? Vamos lá ver, lembrem-me, o que é que estou aqui a fazer? Qual é a ligação disto? Ou como dizemos depois, não é? O que é que a ginástica tem a ver com a magnésia? Agora, acrescentemos a isto que, em janeiro de 2024, ele voltou a gabar-se de ter passado no teste de demência cognitiva. Disse que teve 35 em 35 como se fosse um feito acadêmico. Mas o próprio teste que mostrou publicamente incluía exercícios como identificar um elefante, desenhar um relógio e subtrair 7 por 7 de 100, e ele narrou-o como se fosse o equivalente a passar no exame de física quântica do MIT. Na verdade, disse com orgulho, duvido que consigam responder as últimas 5, pois sou o mais inteligente aqui. Eu sou a coisa mais inteligente aqui. Einstein. Engraxava-me os sapatos. Assim. Por isso, e mais uma vez, bem, infelizmente, ele não disse isso como uma piada, porque ele acredita nisso. Quero dizer, ele acredita nisso na sua mente. O mesmo teste de que se tinha gabado em 2020, no meio das críticas sobre a sua saúde mental. Há 4 anos que ele está obcecado em provar ao mundo que está bem, porque claramente não está. Quem está bem não precisa de andar por aí a dizer a toda a gente, todos os dias, todos os meses, que está bem. É como alguém dizer todas as semanas que não está louco. Por que é que tens de me dizer todos os dias que não estás louco? Se não és louco, não és louco, não tens de provar nada. A maneira como te comportas na vida, desculpa. É este exemplo claro de que estás certo ou errado. E a cereja no topo do bolo, pessoal, é isto. Numa entrevista com Terry Moran, o repórter da ABC, este aqui, Trump afirmou que um imigrante indiciado tinha aqui tatuado MS-13. E quando o jornalista o questionou dizendo que isso era falso, que era uma foto photoshopada, que era uma montagem, Trump insistiu. E levantou a voz, afirmou que foi assim que ele disse, que gritou, se excitou.
em direto e disse-o com uma certeza de que sim, era verdade. Que sim, que era verdade, que não era photoshopado, como se ele o tivesse testemunhado, quando há provas de que não é verdade, mas ele garante-nos que é. O seu auto-engano é tão forte que ele tem de o defender com veemência, porque já nem sequer consegue processar a correção que vive na sua própria conta. E se alguém o contradiz, ele ataca-o ou ridiculariza-o. Tudo isto não é uma coleção de momentos engraçados, é uma crescente prova pública documentada de que o presidente dos Estados Unidos já não está apto a governar o seu país, tal como o problema de Biden estava a começar, e vejam como Biden acabou. E o problema não é só dos americanos. Não é que nos riamos muito com o facto de vermos as coisas que Donald Trump diz, porque quando ele está a dizer estas coisas, ele tem os códigos nucleares e começa a viver numa fantasia em que pensa que pode salvar o mundo desviando água ou reabrindo prisões como se fosse o Batman. Estamos todos em perigo quando os códigos nucleares estão em pessoas que não estão nas suas capacidades mentais. Tal como estávamos em perigo com Biden, estamos novamente em perigo com Donald Trump. Em todo o mundo, porque a sua ilusão tem consequências geopolíticas, militares, econômicas, e o mais perigoso é que a sua equipa já o sabe. E em vez de o confrontarem, o que fazem? Encobrem-no, justificam-no, cobrem as suas incoerências com narrativa e propaganda, editam os seus vídeos. A máquina está tão podre que já não interessa se o que é dito é verdadeiro ou falso. Estão a fazer exatamente o que fizeram com Biden, e importa se gera aplausos. É por isso que temos de estar muito vigilantes e atentos, porque isto é um aviso, é uma radiografia do perigo real representado por um presidente que se comporta como se estivesse a filmar o seu próprio filme da Marvel, não porque seja engraçado, mas porque ninguém lhe põe cobro. E, entretanto, o perigoso é que a máquina continua a girar, os média continuam a calar-se, os cúmplices continuam a aplaudi-lo, como se diz, como focas epilépticas. E a realidade continua à espera que alguém reaja, porque ninguém se atreve. E eu digo-vos, o perigoso disto tudo é que quando uma pessoa começa a ter estes deslizes cognitivos, é um sinal de deterioração. O problema com Biden era exatamente o mesmo que temos agora com Donald Trump. Ele tem os códigos nucleares. Isso é que é perigoso. Deixem o resto convosco. E isso também é extremamente perigoso. Porque o tipo pensa que é o salvador do mundo, partilhou vídeos e imagens nas suas redes sociais, onde lhe saem raios das mãos, porque ele acha que é uma dádiva dos deuses. E já agora, se um dia ele voltar a fazer a catástrofe, por favor, alguém que lhe esclareça que os tubarões são apenas parte da cabeça dele, que não existe tubarão. Não existem tubarões por aí. Eu sei que isso soa muito bem no guião do filme dele. Talvez venha a ser uma série, talvez venha a ser uma nova. Talvez seja uma nova série, talvez seja uma nova plataforma de streaming, como ele lançou a sua rede social, True Social, talvez agora vá competir com a Amazon ou a Netflix. E vai fazer os seus próprios filmes ou séries, e vai começar com Alcatraz. Talvez seja por isso que ele quis abrir, porque ele é. Não, para rir. Para rir, já agora, nos comentários estava uma amiga minha chamada Wendy. Ela está em Los Angeles. Vou ver se consigo encontrar o comentário dela, porque adorei-o. Porque nunca falha. A moleira assumida. Que vem e me diz, não é verdade este, está a mentir. Não, estão a atacá-los com coquetéis Molotov. E os relatórios do FBI, onde se diz que 98% dos protestos são pacíficos. E aqui vem os molera assumidas para dizer não. A nossa amiga Wendy está aqui. O seu nome é Wendy Solis. Estou à tua procura, amiga, porque foste uma das primeiras a comentar. E aqui está ela. Esta aqui, diz ela. A nossa amiga. Wendy Solis. Só apanho esta, depois verificam se é cidadã. Era isso que eu estava a dizer. É em Los Angeles, nos Estados Unidos. Estão a deter pessoas, sem verificar se são cidadãos ou não, qual é o seu estatuto legal, e diz,
Bom dia, quase tarde para ti, Victoria Alba. Espero que estejas bem. Aqui estamos nós ainda em Los Angeles, Califórnia. Ainda estamos aqui em Los Angeles, Califórnia, a suportar as rusgas de imigração que estão a limpar uniformemente. Primeiro levam-nos e depois verificam se somos cidadãos. E isso é verdade. Estão a fazê-lo à margem da lei. À margem da lei. Porque não podem simplesmente levar alguém só porque não parece. Como eu disse, não parece. Demasiado americano. Não se sabe. Não se conhece o passado, como se diz aqui. Não se conhece a ascendência que essa pessoa tem, tendo nascido nos Estados Unidos, é americana, mesmo que pareça mexicana, mesmo que pareça filipino, mesmo que pareça chinês. Se nasceu em solo americano, é americano. Por que é que o vão impedir? Porque ele não parece muito americano. Diz Elizabeth Mancileta. Ele tem demência? Ele está a começar a ter sintomas e sinais de deficiência cognitiva? Não sou eu que o digo, são os especialistas que o dizem, e já é algo que está a circular na rede, diz o nosso amigo e administrador e compadre 1111, Sr. Palomino. Palomino, ontem foi dito por Gavin Newsom que Trump retirou a Guarda Nacional para prender manifestantes, sendo que a Guarda Nacional estava a limpar florestas e a preparar o estado para a época de incêndios. Verão sim, eles realmente trazem um pleitazo. E a verdade é que Newsom tem sido um gajo extremamente inteligente, porque está a jogar o mesmo jogo que Donald Trump está a jogar com os memes e tudo, mas a diferença é que Newsom também está a usar dados oficiais. Toda a retórica de Donald Trump está a cair por terra, porque Newsom está a usar os dados reais do próprio governo do Zileua para desmentir. Agora, por uma questão de redundância, para desmentir as mentiras de Donald Trump. Para esclarecer as coisas. Porque ele partilha coisas que são, como vos digo, ele vive na sua própria realidade alternativa. E publica informações falsas, dados que só ele sabe de onde foram retirados, dados que não estão de acordo com nenhuma entidade americana, nem com o FBI, nem com o IC, nada. Ele não verifica nada, inventa os números e retira-os. Portanto, é assim que as coisas são, diz Ana Estrada. Olá. Saudações de San Diego, Califórnia. Saudações a bela San Diego, Califórnia. E a Califórnia está hoje a tornar-se uma referência para o mundo de como uma população que se organiza. Uma população que se organiza. 98% dos protestos são pacíficos, e isso tem grande impacto para parar muitas coisas. Consegue parar muitas coisas. E como um governador que toma o partido do povo, do seu povo, do povo que o colocou na cadeira, podem conseguir muitas coisas porque o governador da Califórnia não está a deixar amigos. Ele não é um desistente. Está realmente a fazer o seu trabalho, a defender o seu povo. E para mim, os meus respeitos. Diz o nosso amigo Liu Bet. Depois de Tangamandapio a cenoura, César. Porque ele já está a andar como Já imito o carteiro, diz o nosso amigo Steven. Os mexicanos são os melhores trabalhadores do mundo. Espero que um dia o reconheçam. Saudações de Espanha. Saudações à bela Espanha. Tenho um tema preparado para vocês, porque o que é que acham? Ah, amigos, adoro. É algo que, como uma boa mulher, como dizem muitos memes, algo que gosto, que enche a minha vida, a minha alma, e faz o meu dia, quer dizer, eu disse-vos. Lembram-se de há uns dias vos ter dito que sem imigrantes os Estados Unidos cairiam. Quem é que acham que provou que eu tinha razão? Para todos os amantes de Trump, o vosso mestre. Donald Trump deu-me razão. Eu disse-vos há uns dias, amigos. E hoje vocês confirmam-no. Portanto, quando as pessoas são demasiado apaixonadas por algo e não veem para além da lógica e não usam o raciocínio e ficam cegas, estas são as consequências. Muito obrigado ao nosso amigo pela vossa super conversa e ele diz: o que se pode esperar de um país sem nome, cultura ou gastronomia própria? Tudo é muito parecido com os 6 anos de mandato de Peña Nieto. Ao estilo americano dos Estados Unidos? Bem, é isso. Também. E acho que a nossa própria cultura tem sido uma mistura. Quando os países crescem e são alimentados pela imigração, uma nova cultura cresce com uma mistura. Ou que tudo é semelhante ao de Peña Nieto.
A sério que na falta de inteligência entre Donald Trump e Peña Nieto. Lá vão eles e corruptos, meus amigos. O que é que eu vos vou dizer? Se eles dizem sempre que não há mais nada na América Latina, mas o Donald Trump vai-se embora. Agora está só, diz Carlos. A minha lei faz o mesmo. Divaga e diz disparates, tudo encenação, fingem-se de parvos. Uma encenação, fazem-se de parvos. Às vezes, nós escolhemos. Os parvos. Eu não sei. O quê? Não sei o que se passa conosco, aqui como no Canadá. Disse-lhes, tiveram recentemente eleições para eleger um novo primeiro-ministro. Acreditaram na história de Mark Carney que disse: não, nunca nos vamos curvar perante os Estados Unidos. E não sei por que as pessoas acreditaram na sua história. Acreditaram nele. E o que ele está a fazer agora está a ser um lambe-botas, tão servil como Justin Trudeau, afinal do mesmo partido político. Diz o nosso amigo. Muito obrigado ao nosso amigo JG pela sua super conversa, amigo, diz ele. Acho que o seu narcisismo é a base das suas mentiras, da sua raiva, do seu racismo. E está tudo fora de controle por causa da sua idade avançada. O seu filho pode ser a próxima criança de ouro. Saudações e obrigado. Sim, acho que sim. É mesmo. O seu ego, o seu narcisismo. E tudo isso combinando-o com a ignorância desmedida que o cavalheiro tem. Porque há pessoas narcisistas. Há pessoas com um ego transbordante, mas são mentes brilhantes, têm um conhecimento que, como é que se diz, agora percebo. Desculpem a expressão, mas como dizemos no México, agora percebo por que é que ele é tão otário, porque se fala com ele e uau, ele dá-nos uma aula sobre os seus conhecimentos. É alguém que quando se fala com ele, é alguém que quando se fala com ele, amo conversar com pessoas assim, aprecio muito essa troca. E depois aqui em casa, temos o prazer de conhecer várias pessoas, mas depois aqui o Victor e eu recordamos com muito carinho um médico em Jalapa, Veracruz, que conhecemos. Um advogado, mas fez o seu doutoramento em Harvard. E é uma pessoa incrivelmente inteligente, muito conhecedor, muito culto, com quem se pode ter uma conversa sobre qualquer coisa, e é uma daquelas conversas que nos trazem muito, que acabamos por falar com eles e dizemos, uau, mal posso esperar para falar com eles. Dizemos, uau, hoje aprendi coisas que nem sequer sabia, e eles são esse tipo de pessoas, quando conhecemos esse tipo de pessoas que têm um intelecto, que são cultas, que são narcisistas, e o seu ego é exagerado, e dizemos, bem, o seu trabalho custou-lhe tudo o que aprendeu, mas quando conhecemos pessoas como Donald Trump, a única coisa que tem na cabeça é o ego e o narcisismo, e depois não tem nada. E é disso que o mundo está cheio, infelizmente, porque vende. Porque eles são, como os alucinos no México, eles alucinam as pessoas. E depois há as consequências. Omar Sandoval, gosto dos seus vídeos, saudações de Tijuana, muito obrigado, saudações à bela Tijuana, obrigado a todos por estarem aqui, por me verem. Isto por se juntarem a mim, diz o nosso amigo, o rapaz rato rei dos spams, o rapaz rato do spam. O racismo está a ter o seu preço. Sim, senhoras idosas, sim. É que a base do racismo é a ignorância. Especialmente quando nós vimos que, porque a América é ótima, por causa da imigração. Então é ilógico que eles sejam tão racistas. Mas olhem para isso. E não digo isto de uma forma depreciativa. Não me interpretem mal. Eu esclareço, porque há sempre alguém que tenta inverter as coisas. Mas há uma relação direta entre a pessoa racista e o seu baixo nível de conhecimento. Quanto mais ignorante a pessoa é, mais racista ela é. E eu digo-vos isto porque, olhem, nós vivemos aqui numa cidade pequena. São poucos. Mas eles fazem muito barulho. E são precisamente pessoas que têm muito pouco conhecimento, que se sentem donos e herdeiros do mundo. E esquecem-se que também não são de cá, que por pensarem que por serem brancos têm mais direitos do que qualquer um de nós que cá viemos, muitas vezes nem sequer trabalham, nem contribuem para o país. E aqueles de nós que trabalham, os imigrantes, e se nós construímos o país, eles sentem que lhes devemos obediência e que nós não estamos ao nível deles. E tratam-nos mal porque acham que são mais do que nós por causa da cor da nossa pele. Mas eu vi isso aqui na aldeia, quanto mais racistas são as pessoas,
Quanto menos educação tem, a ignorância e o racismo, olha, é como o prego e a unha. Agora é como o prego e a terra andam juntos. Muito obrigado, amigos, por estarem aqui. Obrigado a todos por se juntarem a mim. Não vou me despedir, pois tenho outro vídeo bastante interessante para apresentar. Este é o meu favorito e o que mais me marcou ao procurar informações. Decidi que este seria o vídeo ideal para compartilhar com vocês. Eu disse que ia gostar muito deste, meus amigos, porque eu disse-vos. E como vos disse, vejo-vos mais tarde com mais informações.